Gente, vou conversar agora com a nossa queridíssima Elane Cristina. Ela, na verdade, é idealizadora do Encontro e Mãe Atípica. E é claro que vai acontecer um momento muito especial no dia 31 de maio e a gente quer aproveitar esse momento também para conversar com ela. Afinal de contas, a Elane é uma mulher também que se preocupa com o acolhimento, se preocupa com o autocuidado e até com a saúde mental. Por isso, esse encontro ele é muito importante. É o terceiro encontro de mães atípicas de Teresina. E que vai acontecer no dia 31, no sábado, não é isso? Exatamente. Seja bem-vinda ao nosso programa, Obrigada, estou muito feliz pela oportunidade de estar falando da maternidade atípica. Ainda estamos no mês das mães e por isso que eu quis fazer, né, esse evento e de uma forma bem maior e que pudesse englobar mais mães com mais serviços. Eu gostei muito de ver as mães buscando aparecer mais, acontecer mais, buscar outras mães que precisam desse apoio. Quantas mães estão se guardando dentro de casa, com seus filhos, com as suas filhas, muitas vezes se limitando, por mais difícil que seja, porque como você mesmo disse, não é fácil, porém, elas precisam se encontrar, elas precisam receber esse acolhimento, elas precisam saber que elas são valorizadas, amadas, que elas são mulheres que merecem todo esse momento especial. E não só nesse mês de maio, mas é um chamado para o ano inteiro, né, Elane? Eu acho que é muito importante a gente falar. Eu queria muito que, antes da gente entrar nesse convite, a gente falar desse desafio, do que é ser uma mãe atípica. Porque, assim, todo mundo fala. Falar é muito fácil. Eu quero ver você sentir, você participar, você saber o que está acontecendo. E a gente estava agora há pouco conversando aqui na preocupação que o ser humano está muito frio às vezes, né? A gente vê que tá todo mundo querendo esse amor, tá todo mundo querendo essa atenção, tá todo mundo querendo acolhimento, mas as pessoas às vezes não estão se importando umas com as outras. Imagina uma mãe atípica que muitas vezes passa por situações adversas e que só ela e o coração dela sabe. Exatamente. Você, para estar aqui, com certeza, você teve que ter apoiadores, teve que ter pessoas para te ajudar, para você vir falar de um momento tão importante. Então, eu queria muito que você me falasse dessa questão e dessa parte maternar, porque muitas vezes as pessoas não entendem ou não querem nem entender. Exatamente. Queria que você ficasse à vontade. Obrigada novamente pelo convite. Como eu sempre falo, a nossa maternidade ela é diferente. Sim. A gente tem uma rotina diferente e ela é muito, muito puxada, né? Então, assim, como você falou, eu para estar aqui, o meu esposo ficou com a minha filha, vai levá-la para a terapia que ela faz pela manhã, para que a gente pudesse estar aqui falando desse maternar, desses eventos, o quanto é importante e vamos dizer assim... E falando do teu momento, do porque meu aqui momento. Você também precisa desse acolhimento. Sim. Quando eu te trago para o programa, quando eu te trago como uma referência de mulher de luta, uma mulher de batalha, eu tô te trazendo e te tirando um pouquinho daquele mundo que você precisa, nesse momento, poder cuidar de você, poder se maquiar, poder arrumar seu cabelo. Não que você não possa, não que você não faça, mas existem mulheres que não podem, de jeito nenhum. Tem mulheres que não têm apoio, elas não têm apoio nenhum. Muitas vezes elas se encontram realmente sozinhas. Sim. Isso não deixa de ser um incentivo para outras mulheres, que mesmo não sendo mulheres, mães atípicas, muitas vezes já desistiram delas. Sim. Então isso aqui é um olhar para todas, mas principalmente para essas mães. Quando você fala, olha, eu tive o apoio, mas tem muitas que não têm. Sim. Então, assim, nesse momento a gente mostra o outro lado dessa mulher. Então, fique à vontade, antes da gente falar do encontro. Então, mas eu ainda reforço, Vanusa, que mesmo hoje, meu esposo tendo ficado com a minha filha, a gente não tem uma rede de apoio, né? Somente sou eu e ele. Então, os dois trabalham, ela estuda, ela vai para terapia. Alguém tem que abrir mão de alguma coisa. E a gente abre mão, né? Então, assim, ele vai abrir mão de alguma coisa, eu sempre abro mão de alguma coisa também. Então, a questão do autocuidado, como ele é importante, é necessário, mas que nem todas as mães vão poder fazer. E não é uma escolha, eu não quero fazer. Gente, você tem que optar. Você vai precisar de dinheiro para um tratamento de qualidade, você vai precisar de um dinheiro para poder
pagar um plano de saúde, que a gente sabe que hoje o SUS não oferece esses tratamentos. Então, medicação, que uma criança autista ela acaba tomando algumas medicações, são caras. Então, assim, você vai acabar se colocando em segundo plano. Isso. Você abre mão de si. Você vai se colocando em segundo plano, porque sua primeira opção é a criança. É tornar essa criança um adulto funcional. Então, todo o investimento que a gente faz hoje na infância dessa criança, para que ela realmente adquira todas as habilidades sociais, se torne uma pessoa funcional e possa viver plenamente em sociedade. E isso é um desafio nada fácil. Nada. O que as pessoas precisam saber? Que você não vai sair por aí dizendo, eu estou precisando disso, disso, disso. Você vai ter que viver sua vida com o que você tem e da forma como você pode. Mas isso não é fácil. Não é Nem fácil. todo mundo consegue lidar com essa situação e simplesmente não mostrar que ali existe uma certa dificuldade. E nem tem como ficar calada. Nem deve ficar nem calada. deve, né? Eu acho que esse momento desse encontro de vocês é justamente para dizer isso. Que ser maternar como uma mãe solo, uma mãe que está ali, muitas vezes, não tem o apoio do esposo, não tem o apoio, muitas vezes, dos filhos, porque ali é uma família. Não tem apoio dos amigos, não tem apoio, muitas vezes, as próprias autoridades. Sim. Então, assim, tudo é muito difícil. Muito. E o encontro também eu vejo como uma oportunidade de alerta para a sociedade. Com certeza. Para que se crie políticas públicas para trabalhar a saúde mental dessas mães. A gente sabe que o número de suicídio é grande, não é tão divulgado, Nem todo mundo né? está preparado. Nem todo mundo está preparado. Então a gente vive um estresse comparado a soldado em campo de batalha. Então as pessoas têm que ter essa noção que o nosso maternar não é fácil, a gente não é guerreira. Porque, né, quem está lá na guerra não gosta de estar na guerra. Sim. Então, assim, são lutas que a gente trava, mas não por opção, por gostar. E são desafios o tempo todo, porque Diários. todo dia é um desafio diferente. Quando você fala de uma guerra, não deixa de ser mesmo, porque é aquela história, ela não vai parar. Nunca. Só no dia que Deus quiser. Exatamente. Né? E nesse momento, quando você fala dessa forma, é porque só você sabe que a todo instante você está vivendo algo novo. Você está aqui vivendo uma coisa, mas de repente pode ser outra, totalmente diferente. Os anos estão passando, essa criança está crescendo, está virando adolescente, vai virar adulto, Outros desafios. vai chegar em outros desafios. Porque se pra gente, muitas vezes, para algumas mães, você estando com seu filho, que você acha que não tem o autismo, que você acha que não tem o TDAH, já é difícil enfrentar uma adolescência que chega, que é um novo. As fases, as perguntas que vêm a todo instante. Com certeza. Imagina uma mãe atípica, né? Eu queria que você me falasse sobre essa criação, de onde partiu essa ideia, apesar de ser o terceiro encontro, e como foi desenvolvido esse evento, porque aí é outra luta. É outra luta. E eu falo que bem difícil Eu também. acredito. E eu falo que eu sempre inicio esses encontros com um não. O sim vai vir como um brinde, sabe? Mas, assim, as pessoas não te dão muito crédito. Você não é uma instituição, você é uma mãe, né? Uma mãe atípica, que não é muito conhecida. Então, assim, tudo é muito Mais difícil, né? ainda. Então, quando às vezes eu vou pedir um patrocínio, aí fala, não vai dar e tal. Mas eu entendo o não por trás disso, né? Então, ainda é essa questão de a sociedade abraçar essas mães, abraçar essas iniciativas, né, de acolhimento, de falar de saúde mental, de falar de saúde. E não é a fome, é a necessidade. Não, a necessidade. E eu falo que isso é uma necessidade minha. Socialização né? total. Própria. Então, eu digo, o encontro, ele nasce também de uma necessidade própria, minha mesmo. Então, que eu sei que a minha necessidade é a necessidade de todas, né? Então, é um momento que a gente vai estar lá compartilhando experiências, falando com outras mães, acolhendo. A gente vai ter apoio jurídico, psicológico, que né? legal. Então vamos Vocês ter... vão ter psicólogos, vão ter advogados. Isso, corte de cabelo, escova. Nossa. Vamos também aferir a pressão, glicemia, que né, também tem que cuidar da saúde. Onde as mães vão ficar bem à vontade. Com porque elas certeza. Vão poder, cada uma vai entender o que cada uma passa, Sim. né? Apoiando a outra e sabendo que aquele lugar realmente é um lugar de mães atípicas. Exato. Você vai se sentir mais leve, acredito eu que sim. E eu queria que você me falasse do Instituto Bonequinha. Bonequinha então, Autista. Como é isso? O Instituto, ele já existe há algum tempo, assim, eu falo que muito no coração meu e do meu esposo.
Além de pais da Júlia, a gente é formador, né? Então trabalhamos realmente com formações voltadas para o autismo e para os transtornos neurodiversos. E a gente precisava formalizar o Instituto. Então, está com pouquíssimo tempo, né, que a gente formalizou, já fizemos um curso de AT pelo Instituto. E eu sempre falava para o meu esposo, a gente vai fazer a parte de formação, mas eu quero continuar com as minhas ações sociais. Muito né? Bom. Eu acho que ele é diácono da igreja, eu também sou da igreja, então assim, a gente já vinha com a trajetória de missão. E quando eu falo que a minha filha, ela só veio me mostrar, me direcionar numa missão específica, sabe? Que é falar para essas mães, é falar por essas crianças, porque eu sempre digo, quando eu estou lutando por um direito da minha filha, eu luto pelo direito de todas as outras crianças, né? Todas as outras mães, então, eu não luto por mim, eu luto por todas. E quantas mães não conseguem ter voz? Estão passando por situações difíceis e não conseguem pedir ajuda, não conseguem pedir apoio. E aí entra aquela história que você falou, muitas mães desistem. Sim. E isso não pode acontecer, porque esses filhos precisam de apoio, precisam chegar realmente à vida deles adulta, tendo justamente essa independência. Porque teve algo que a Amanda falou aqui que serve para todas nós. Vai chegar um momento que eu não vou estar aqui, o pai não vai estar. E como essa criança vai ficar? Como esse jovem, como esse adulto vai ficar? E tudo isso para acontecer precisa de apoio. Precisa de apoio da sociedade. Então, quando você diz que muitas vezes encontra dificuldade para conseguir um patrocínio, para conseguir um apoio, é porque tudo que a gente faz hoje é com dinheiro na mão. Infelizmente. Tudo que você vai fazer é com dinheiro. Sem dinheiro você não faz nada na vida. Então, não tem como uma mulher conseguir fazer um evento como esse sozinha, sem o apoio. Então, tem que ter o apoio de muitas. E muitas mães estão passando por dificuldade nesse exato momento. Se o teu filho te pede algo, é difícil para você dizer um não, imagine para uma mãe atípica. Que muitas vezes isso acontece, né, mãezinha? Sim, com certeza. Muitas vezes isso acontece. Eu queria que você me falasse da programação. Eu sei que você já falou um pouco, mas eu queria que você convidasse as pessoas, me falasse um pouco, mais uma vez, reforçasse o que vai acontecer lá e convidasse quem pode participar, como é que vai ser. Com certeza. Muito feliz por estar chegando, né, o dia. Foi assim um período que você vai preparando, vai, sabe, é como a maternidade mesmo. Então, você vai preparando, você vai conversando com pessoas, vai pedindo os patrocínios, os voluntários, né, que vão estar lá. A gente vai ter desde psicólogo a estudantes de psicologia, vamos ter advogados da OAB também. Então, assim, o Instituto Mix vai estar lá com o corte de cabelo, o Instituto Politécnico com a aferição de pressão. Vamos ter a Aline Conrado para encerrar também, cantando para essas mães. Maravilha. Um lanche e brindes, né? E eu estava até ontem falando com meu esposo, nossa, eu queria que ainda tivesse um número muito grande de brindes, né? A gente ainda está um pouco limitado. E reforço aqui que quem quiser procurar o Instituto, a professora Elane, para estar dizendo, eu quero contribuir de alguma forma para esse projeto, né, crescer. Ainda podem ajudar, e ainda podem ajudar, sábado, né? Então, entre em contato, a gente ainda está precisando de brindes para que seja um momento muito, muito maravilhoso e que elas se sintam cada vez mais acolhidas, amadas, bem recebidas e que a saúde mental delas, o autocuidado vá lá para cima, né? Então, dia 31, a partir das 8 horas da manhã até 1 da tarde, na área pastoral Santo André, que fica no residencial Deus Quer, é bem fácil de localizar, ali já próximo da usina Santana. E a gente vai estar lá, né, nessa manhã de serviços, como eu já falei, vai ter o atendimento psicológico, o apoio jurídico, vai ter os brindes, os serviços, e eu só espero assim que seja um grande sucesso e que depende da participação das mães, né? É um evento totalmente gratuito, nada vai ser cobrado para elas, elas só precisam se dispor a ir, né? Então, é um convite todo especial de uma mãe atípica também, que sabe da importância do acolhimento, sabe da importância da saúde mental e que os nossos governadores, né, os nossos deputados, os vereadores possam enxergar isso como uma política pública. E eu ainda tenho muita fé que isso vai acontecer, né? E eu espero poder contribuir também para que no futuro a gente
seja acolhido, nossos filhos também tenham qualidade de vida. Ai, que bom, olha, muito bom. Saiba que aqui, o espaço aqui está aberto para te receber, para receber as mães atípicas, como sempre recebeu, como a gente sempre apoiou. E nós estamos aqui para essa inclusão, porque eu acho que a inclusão é isso, é você dar espaço, é você participar. E se você não é uma mãe atípica, se você é uma mulher que ainda não é mãe, não tem problema, marque presença, Exatamente. vá lá dar apoio, vá lá conversar com as mães atípicas, conhecer um pouco, porque eu acho que a inclusão começa daí. Sim. Quando você não está passando pela situação, mas você está vivenciando com outras mães o que elas estão passando. Quando você participa, você respeita, porque você entende, porque você vê, você sabe o que acontece. Eu acho que a sociedade não precisa esperar para ver, para crer, mas você tem que ir lá e participar. Porque aí você vai ter uma sensibilidade maior e vai entender melhor como essas mães precisam desse apoio. E a gente convida todas as autoridades, marquem presença naquele local, vá lá para dar apoio para essas mães. Eu acho que vai ser um momento bem gostoso. Muito, muito. Eu estou muito feliz e realmente espero que o dia seja lindo e que o grande objetivo seja alcançado, né? Muito Que é acolher bom. essas mães.